Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência então no nosso conteúdo. Esse conteúdo de hoje, ele é basicamente como se fosse um complemento da nossa última aula, tá? Vocês vão perceber que algumas partes da aula de hoje, elas vão estar complementando alguns termos, algumas dúvidas que podem ter ficado da aula anterior, tá? Então, de fato mesmo, ela complementa o que a gente já havia falando sobre o processo saúde e doença, né? Primeiro, o que pode ter ficado no ar, assim, o que pode ter ficado como uma dúvida é o pensamento de, apesar de eu ter falado sobre o processo saúde e doença, mas o que é saúde e o que é a doença? Como que caracteriza isso, né? Então a gente vai começar a nossa aula assim, falando do que é a saúde e do que é a doença. Como eu não posso expor essa questão em sala de aula, mas eu quero que vocês tentem, por conta, assim, mentalizar o que pode ser considerado saúde e o que pode ser considerado uma doença. Será que o saúde é a pessoa estar 100% saudável? Mas de que forma? E será que a doença é quando a pessoa está, de fato, morrendo, acamada? Será que ela está lesionada? Será que ela está cirurgiada? Tá? Então, eu quero que vocês pensem um pouco e tentem compreender o que é a saúde para vocês e o que é a doença. Tá? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem e aí eu dou sequência na explicação desse slide. Então, assim, vamos dar sequência aqui no o que é feito, né, pela Organização Mundial da Saúde. Hoje em dia a gente está falando muito em OMS, né, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde. Então eles têm termos também que devem ser seguidos. Algumas vezes eles são alterados, mas a gente precisa estar sempre atento ao que eles estão definindo. Tá? Então, por exemplo, o que é saúde? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Vamos de novo. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, muita gente pensa que eu tenho saúde, eu estou com o meu bem-estar físico, mental e social, todos integrados de uma forma que eu esteja em equilíbrio e que isso me promove ou me dispõe de muita saúde. Tá? Então, isso sim é uma definição correta. Não simplesmente, eu não tenho nenhuma doença, ou eu não tenho nenhuma deficiência física. Tá? Isso não quer dizer que a pessoa tenha saúde, né? Muitas vezes você pode olhar, por exemplo, para um atleta. Você olha para um atleta, você pode imaginar, nossa, essa pessoa tem saúde, né? Ela tá ali, ela é praticante de exercício, ela tem um físico teoricamente em dia, bem apresentado, ela pode estar com uma aparência boa, mas será que a parte social e mental dessa pessoa está bem? Né? Então a gente precisa ter um complemento de tudo o que envolve a saúde do indivíduo. E a doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Então ele pode ser usado como qualquer coisa, qualquer tipo de sintoma ou sinal que afeta essas condições, que afeta o físico, o mental e o social. Tá? Então temos que ver, igual eu dei o exemplo de um atleta que pode estar se apresentando super bem, que pratica exercício físico, ou até mesmo às vezes a gente vê assim no dia a dia os artistas, que uma pessoa bonita, uma pessoa com físico bonito, mas será que ela é saudável? Como que está a mente dela? Como que está a questão social dela? Se isso não estiver bem, isso já pode ser considerado como uma doença ou um processo de doença. Então
A doença tem um significado de origem latina mesmo, né, que tem a expressão como dolentia, e tem o significado de dor ou padecimento. Então, a dor ou padecimento ele pode vir dessas maneiras, né? Da parte física, da parte mental e da parte social. E pode ser vinda de fatores exógenos ou endógenos, né? Ou exógenos de fora ou de dentro do nosso organismo. Então, são diversas patologias que podem acometer o nosso corpo. Então, a gente precisa estar atento em como avaliar a saúde das pessoas para a gente saber se tudo está, se nenhum tipo de doença ou nenhum tipo de infecção pode estar cometendo aquele processo de saúde, aquela busca da saúde do indivíduo. Então, o processo de saúde-doença ele representa o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de um indivíduo ou população, que se modifica nos diversos momentos históricos e no desenvolvimento científico, vou grifar bem aqui essa palavra científica, da humanidade, buscando o atendimento às suas necessidades. Então, não existe como a gente começar a avaliar ou analisar uma população, seja pela saúde ou seja pela doença, sem a gente estar atento aos momentos históricos e como que essa história, né, se desenvolveu baseada na ciência. Né? A gente sabe que tem várias doenças que elas são em uma época da humanidade, elas eram diagnosticadas de uma forma. Depois, com a modernização e com a ciência, ela começou a ser diagnosticada de outra forma, assim como os tratamentos também mudaram muito. Né? Hoje em dia, se utiliza muita tecnologia para diagnóstico, muita tecnologia para tratamento também. Então, isso tudo pode se modificar. Né? Até por conta disso, às vezes, as definições dos termos também podem ser modificadas devido a toda essa evolução do estudo científico. Né? Hoje em dia, a gente está vendo bastante estudos científicos, né? bastante artigo científico da questão epidemiológica, né? Como que está se desenvolvendo o Covid-19, e isso está trazendo muita informação e também muita informação boa e também muita informação distorcida, justamente porque estão sendo avaliados em outros países, né? E aqui no Brasil ainda não está sendo feita aquela avaliação adequada porque é uma coisa muito nova, né? A gente não consegue ter uma conclusão tão objetiva baseada em outros países, porque altera muito o tipo da população, a idade da população, o clima da cidade, clima do país que foi afetado, como que são as pessoas que já morreram com o Covid, se elas têm outras doenças relacionadas ou não. Então é muito difícil fazer esse tipo de análise, porém sempre está sendo baseado em momentos históricos e desenvolvimento científico de fato mesmo da humanidade, né, de tudo que é relacionado com isso. Então aqui que eu já expliquei para vocês na aula anterior, né, baseado nesse processo saúde-doença que a gente acabou de definir, que tem os modelos mágico-religioso, o modelo biomédico, o modelo holístico e o modelo biopsicossocial. Esse aqui que vocês precisam gravar bastante, até porque a gente vai falar muito do modelo biopsicossocial comparativo com o modelo biomédico. Então vamos fazer uma comparação bem prática aqui do que é o modelo biomédico e do que é o modelo biopsicossocial. Então está aqui o modelo biomédico. Vocês já conseguem definir o que eu quero mostrar através dessa imagem? É uma imagem bem conhecida, porém lembro que eu citei que o modelo biomédico ele analisa exatamente um ponto fechado, como se fosse apenas uma razão que desse origem àquela doença e uma razão apenas para o tratamento. Tá? Já o modelo biopsicossocial ele precisa analisar como um todo. Vejam a diferença de como que o modelo biopsicossocial ele avalia certa ocasião, certo indivíduo, certa doença, certo tratamento, e o biomédico ele avalia simplesmente um
um ponto-chave que vai explicar aquela patologia e a partir disso vai dar sequência ao tratamento. Mas lembre-se que o modelo biomédico, ele não é só aplicado pelo médico. Ele é um modelo, mas que pode abranger outras coisas. Por exemplo, a mesma coisa que nós pegarmos no nosso consultório um paciente com dor nas costas. Ah, eu estou com dor na minha coluna lombar. Você não pode só analisar a coluna lombar dele. Entenderam qual que é a diferença? Se você for analisar só a lombar do paciente que está com dor lombar, você está utilizando o modelo biomédico. Agora, se você avaliar ele como um todo, para conseguir tratar essa dor lombar, saber a origem dessa dor lombar, aí você está utilizando o método correto, que é o método biopsicossocial. Aqui uma questão bem importante também, que eu pedi para vocês lá a definição daqueles termos, aqui explica um pouquinho, tá? Então aqui colocamos aqui bem no centro o cliente, o paciente. E todas as pessoas envolvidas aqui, né? O fisioterapeuta, o médico, o fisiologista, o nutricionista e ambiente social, né? O termo quer dizer mais ou menos isso, né? A socialização desse cliente, social work. Então, todos interagindo e todos com o centro para resolver o caso do paciente que está aqui no meio. Mas percebam que em todos os círculos eles se preenchem, eles se encostam e somam para que seja mais resolutivo. Então são dois tipos que a gente consegue explicar os profissionais, tá? Como que os profissionais estão trabalhando em cima de um cliente, de um paciente. Então, de formato que a gente coloca como silo, que são alguns profissionais como interativos, outros como operadores. Tá? No caso, assim, é um profissional que ele simplesmente está mandando, né? Ele está mandando e está interagindo, e outros estão apenas operando, ou seguindo ordens, ou seguindo comandos. Então, eles não estão ativamente participando, eles estão apenas seguindo ordens sem dar as suas opiniões sobre o caso. Existe uma narrativa mista, né? Mista porque um fala uma coisa, outro profissional fala outra coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, cada um da sua área. Então ele se torna uma narrativa mista, diferente. E isso acontece pela discordância sobre explicações para sintomas e dor. Então, cada coisa ele acaba se discordando, porque um profissional só quer saber da parte dele, outro profissional só da parte dele, e outro profissional só da parte dele, e isso acaba não somando, isso acaba não interferindo na questão central que é o paciente. Discordância também sobre disposições envolvidas na condição dor do cliente. Então não consegue fazer nem um diagnóstico correto, nem um diagnóstico consistente da condição de dor do cliente. Passou um motoboy aqui, barulhento. Na condição de dor do cliente, na condição de sintomas do paciente, e também discordam com certeza na questão do tratamento. E o preconceito profissional, que existe muito, infelizmente, essa questão, que a minha carreira, a minha profissão é mais importante. Então isso eu já citei para vocês, né? Às vezes numa abordagem que exige ser multiprofissional, não tem como a gente querer se destacar mais que os outros profissionais, como se tivesse feito uma competição interna, uma competição de egos mesmo, né? Para que cada um saiba mais que o outro. A gente também está vendo muito isso nessas notícias do coronavírus, que tem determinado médico lá, infectologista, que ele acha que é certo. Aí diz outro médico lá que é pneumologista, ele diz que é certo. Agora tem outro médico lá que é cardiologista, ele está dizendo que é certo. Daí tem um fisioterapeuta que trabalha lá na parte respiratória, ele diz que é certo. Aí tem lá o ministro da saúde lá que está dizendo que é uma coisa certa. Vem o presidente e fala que outra coisa é certa. O outro país, outra pessoa diz que é certo. O repórter que não sabe nada de medicina nem da área da saúde diz que é certo. O vizinho diz que é certo.
Então, isso que eu quero dizer. É um silo, é cada um por si e cada um achando que sabe mais que o outro. E agora, da forma colaborativa, é que existe um entendimento dos objetivos dos pacientes ou dos clientes. Então, a equipe, ela sabe, ela entende e busca o objetivo do paciente. E é uma narrativa compartilhada, então, de linguagens, mensagens, táticas, intervenções, estudos, abordagens, isso é colaborativo. E também existe uma compreensão comum e moderna dos sintomas corporais e da dor. Então, eles buscam compreender de uma forma homogênea, né, de uma forma organizada para buscar qual que é o objetivo desse cliente. E também entra em acordo com as disposições envolvidas na condição do cliente e o esforço da equipe também é priorizado os fatores mais relevantes. Então, lógico, a gente tem que abordar o paciente como um todo, porém deve existir uma organização, deve existir uma disposição para que todos interajam e priorizem os fatores mais relevantes, nesse caso, do paciente ou do cliente que está sendo tratado. E agora um pouquinho, como a gente está falando muito em saúde e doença, precisamos falar também o que a nossa profissão atua muito também na parte de prevenção. Tá? Então, o que é prevenir? O termo já diz. Antecipar, preceder, tornar impossível por meio de uma providência precoce. O que isso quer dizer? É você criar como que eu posso dizer? Criar Fugiu a palavra. Não falhou o áudio aqui, fugiu a palavra mesmo. Você ter uma análise de determinado paciente, de determinada população e criar uma estratégia, exatamente, criar uma estratégia para ver como que você pode se antecipar, qual a providência que você pode tomar para que isso seja prevenido, para que isso não aconteça. Tá? Mas isso tem que ser de uma forma precoce, né? O que a gente sempre trabalha em questões de praticantes de exercício, né? Por exemplo, se você tem uma dor no joelho, se você tem uma predisposição, se o teu esporte tem uma predisposição em ter uma dor no joelho, você tem que prevenir essa dor no joelho fortalecendo o teu quadríceps. Agora, se você tem uma predisposição a ter uma doença respiratória, você tem que se prevenir e não fumar e fazer exercício físico. Se você tem uma predisposição a ser obeso, você tem que se alimentar melhor, você tem que tomar cuidado com as calorias que você ingere. Se você tem uma predisposição a ter para ter uma depressão, você tem que tomar cuidado com os seus exames, tomar cuidado com a tua convivência social para que previna-se de você ter algum tipo de doença. Isso são alguns exemplos, né, entre vários e vários outros. Então, na questão de prevenção, existem 3 tipos: primária, secundária e terciária. Vamos falar aqui da primária. A primária significa promoção da saúde. Ela é feita através de medidas de ordem geral. Então, ela é de uma forma generalizada, que a gente precisa saber para a prevenção primária. Saber se tem uma moradia adequada, se tem uma escola adequada, se tem uma área de lazer adequada. Isso pensando num paciente e numa população. Se tem uma alimentação adequada e se tem educação em todos os níveis. O que isso quer dizer? Desde a educação primária até os níveis mais altos de educação, para saber como abordar uma pessoa. Você não vai abordar uma pessoa com um nível superior completo da mesma forma que uma pessoa tem um ensino fundamental completo, né? Então, você tem que saber qual que é a educação e se ela tem educação em todos os níveis. Não se dirige a uma determinada doença, serve para aumentar a saúde e bem-estar geral, de novo, aí, né, falando sobre o bem-estar geral. E também essa oportunidade de orientação é onde o profissional da saúde tem que estar sempre esperto. Ele adotar qualquer oportunidade que ele tenha, transmitir orientações, né? Perguntas, orientações, sugestões, de fato mesmo se aproximar dessa população ou desse paciente para que ele tenha a melhor informação possível dessa prevenção primária. E a educação em saúde é de fato você
fazer com que essa população ou com que essa pessoa ela entenda que ela precisa fazer aquilo que você está orientando e isso ter uma continuidade, ele se eduque. Por exemplo, o exemplo que a gente está tendo agora ultimamente, você tem que lavar as mãos várias vezes ao dia. Toda vez que se encostar num objeto que não esteja desinfectado, você tem que lavar a mão. Você tem que tirar o calçado na hora de entrar em casa. Você não pode espirrar sem pôr o braço na frente do nariz. E isso é uma educação em saúde. Você vai fazendo orientações para que essa população tenha uma educação, tenha uma continuidade nessa prevenção que você está propondo. Então tá lá, ó, profissionais que valorizem a prevenção, a promoção, tanto quanto as práticas curativas. Então isso também, né, faz parte. Não adianta você falar, você saber o que tem que fazer, saber como você tem que orientar, mas sem uma gestão que apoie esse profissional, né? E a população também que se importa em aumentar sua autonomia nos cuidados com a saúde. É isso que eu falei, você tem que valorizar a prevenção, você tem que orientar a gestão no local que você trabalha, tem que te apoiar e a população também tem que se importar em seguir essas orientações que você está passando, saber a importância que isso tem para a saúde dela. Proteção específica, você já trabalha na questão de imunizações, né? Vamos pôr aqui um exemplo de vacinação, né? Imunização, uma vacinação contra a gripe, que está rolando agora com os idosos, né? Imunizações contra a gripe H1N1. Saúde ocupacional, saber como que essa pessoa trabalha, se ela está no ambiente adequado de trabalho, isso é saúde ocupacional. Higiene pessoal e do lar, voltamos também naquela mesma questão, lavar as mãos, tirar o calçado, manter o ambiente limpo. Proteção contra acidentes, isso também pode envolver a parte de acidentes domiciliares, como acidentes no trabalho. Aconselhamento genético, se a pessoa tem uma predisposição, como eu falei, a ter, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, uma obesidade, a uma doença reumatológica, a uma doença que envolva o sistema nervoso central. Então, se a pessoa já tem, se a família já tem uma predisposição, você tem que aconselhar toda essa possibilidade genética dela ter a mesma doença, então, para que ela siga outras orientações para que isso não atinja ela. Controle de vetores, também controle dos vetores de doença, por exemplo, a água parada é um vetor de mosquito da dengue. Espirrar e tossir pode ser um vetor para a contaminação do coronavírus. Que mais? Ambientes fechados, ambientes não arejados, pode ser um vetor para doenças alérgicas do sistema respiratório. Entenderam como? E também tem que criar medidas para interceptar causas de doenças ou grupos de doenças. Então, a gente conhecendo tudo isso, a gente tem que criar medidas para interceptar essa dissipação da doença. Prevenção secundária. Então, devemos ter um diagnóstico precoce. Aí a gente já tem que trabalhar de outra forma. A gente já está diagnosticando alguma coisa. Não está daquela forma generalista como era da prevenção primária. Então, inquéritos para descoberta de casos na comunidade. Inquéritos é buscar mesmo, é ir na comunidade, é conversar, é perguntar, é saber de onde veio, o que está acontecendo com aquela região, para você começar a criar uma estratégia novamente para você conseguir atuar como método preventivo. Exigir exames periódicos individuais para detecção precoce de casos. Por exemplo, os exames periódicos para mulheres, né, para prevenção de câncer do colo do útero. Exame de mamografia para prevenção de câncer de mama. Exame periódico dos homens acima de 50 anos para prevenção de câncer de próstata. Isso são exames periódicos. Exames de sangue periódicos. Exames cardiológicos também para detecção precoce de algum caso de alguma cardiopatia, né, algum problema no coração. Também pode ocorrer o isolamento para evitar a propagação de doenças. Soa bem familiar essa palavra isolamento, né? Tratamento para evitar progressão da doença.
Também progressão de doença, evitar propagação de doença. Também está muito familiarizado no dia a dia. Infelizmente está nos últimos dias, né? Evitar contaminação de terceiros se for transmissível. Curar ou estacionar o processo evolutivo da doença para evitar complicações ou sequelas. Esses 3 últimos itens é tudo que a gente está vendo no dia a dia e tudo que a gente está praticando. Tá? Então, atentem-se a isso, atentem-se a essa parte de prevenção secundária. A segunda parte da prevenção secundária, existe a parte de limitações de incapacidades. Então, a gente entra nessa parte para evitar complicações dessa doença que está tentando ser prevenida. Passou mais um motoboy aqui barulhento. Então, voltando, é para você evitar futuras complicações daquela doença que já está sendo aqui em progressão, ou em transmissão, ou em propagação. Então, a gente entra nessa parte para evitar complicações dessa doença. E principalmente evitar sequelas, né? Esse nível implica na prevenção ou no retardamento das consequências de moléstias clinicamente avançadas. De novo, falando sobre o coronavírus, são moléstias, são consequências, são sequelas, provavelmente do pulmão. Já tem casos que mostram que o pulmão ele nunca retorna ao tamanho original depois de ser curado do coronavírus. Ele sempre vai ter uma capacidade menor. Estudos novos ainda, mas que a gente vai ver muito mais sobre isso, se realmente o coronavírus ele gera uma lesão permanente no pulmão. E a prevenção terciária já entra lá depois se não conseguiu fazer a primária nem a secundária, o que nos resta é a terciária, né? Já é fazer que isso seja reabilitado. Por exemplo, se de fato o pulmão não ter a mesma capacidade, a gente pode reabilitar e impedir que essa incapacidade seja total, né? Ou que tenha de fato uma sequela que a pessoa, por exemplo, não possa trabalhar, não possa exercer suas funções, ou de fato não possa sobreviver. Então, a fisioterapia, a terapia ocupacional, ela tende a devolver o paciente para seu estado mais próximo do normal, digamos assim. Então, definindo isso, ela estabiliza alterações anatômicas e fisiológicas, recoloca o indivíduo afetado em posição útil na sociedade, depende de meios adequados em hospitais, indústrias e na comunidade. Então, não adianta a gente querer fazer a reabilitação, querer fazer essa frenagem, a estabilização das alterações anatômicas, para conseguir colocar o indivíduo de novo como um indivíduo útil na sociedade, se não tivermos os meios adequados, né, de hospitais, indústrias e comunidade. Aí a gente, nessa definição, a gente coloca tudo que a gente viu nas outras partes, né? Interprofissionalismo, interprofissionalidade, intersetorialidade. Lembram disso? Espero que vocês tenham pesquisado sobre isso, porque são coisas muito importantes até para os próximos passos. Aí, né? Vocês sabem já que teremos avaliação, né? Então fiquem bem atentos a esses termos que eu venho falando para vocês. Então tá aqui um quadrinho para vocês lembrarem, né? A questão de prevenção primária, promoção da saúde e proteção específica, prevenção secundária, diagnóstico e tratamento precoce, e trabalhar com a limitação da invalidez. E a prevenção terciária já é a parte de reabilitação, retorno do paciente à sociedade. Perfeito? Então aqui, o último slide, atividade no CLES. Já está lá a atividade no CLES, atividade que eu fiz a proposta lá para vocês falarem um pouquinho, misturei um pouquinho nossos casos de coronavírus, um pouquinho de índices, um pouquinho de prevenção também, que é o nosso assunto de hoje. Vejam lá, tem a data para vocês entregarem. Se alguém conseguir já analisar agora, após esse slide terminar, após essa aula terminar, já busquem lá, que eu vou estar online aqui para vocês, sempre das 19 às 21. Fechou, pessoal? A aula de hoje era essa. Então agora atentem-se à atividade. Valeu?